Caros amigos, muito boa noite. Espero que a temática que escolhemos para refletir aqui seja proveitosa para todos nós. Este tema, inclusive, já tivemos oportunidade de abordar em outra ocasião aqui, mas como este ano é a primeira vez que eu tenho oportunidade de estar aqui, eu resolvi começar pelo começo. E começar pelo começo é falar de Deus. Então, como a gente estava dizendo, começar pelo começo para nós é falar em Deus. Deus que é o alicerce, a base de toda a nossa doutrina, é o alicerce de todas as religiões. Naturalmente, cada um de nós temos uma visão diferente de Deus. Cada um de nós aqui imaginamos Deus de uma forma. E trouxemos, especialmente das religiões judaico-cristãs, aquela ideia de Deus similar ao homem, aquele Deus pessoal. Eu lembro quando eu era criança, que a gente se reunia, nós tínhamos uma família muito grande, uns quantos primos, nós nos reuníamos em torno dos nossos avós, e os nossos avós ficavam contando histórias, né? E eram, naturalmente, na época, católicos, e nos diziam, olha, gurizada, vocês tomem cuidado com o que vocês estão fazendo, porque Deus, lá em cima, aquele velhinho de barbas longas, com um bastão, com um cajado na mão, está cuidando tudo que vocês estão fazendo, para depois castigar aqueles que fazem as coisas erradas. Então, essa noção a gente trouxe realmente da divindade, que já vem da tradição das religiões e vem sendo passado a cada um de nós. Naturalmente, a gente vai fixando cada um com a sua formação, vai pensando a sua ideia. O nosso objetivo aqui não é querer que nós mudemos isto que agora cada um de nós pensamos em Deus, mas que a gente tenha mais informação. E, sem dúvida, Kardec foi quem trouxe até os nossos tempos uma ideia mais próxima da divindade. Então, que a gente possa refletir sobre isso e, ao sair daqui, possamos, de repente, ter uma visão de uma outra forma a respeito de Deus, e nem que alguma esteja errada. Baruch Spinoza, um filósofo francês, disse que Deus existe em si e foi gerado por si. É a fonte única de onde se derivam todos os demais elementos do universo. Essa é a definição que esse filósofo, famoso filósofo holandês, nos deu de Deus. Ele disse que não vá aos templos à procura de Deus. Não procure Deus nos templos de pedra. Deus está dentro da sua casa. É no sorriso do seu filho, no abraço da sua mulher, no beijo do seu marido, naquele afago carinhoso dos nossos avós, dos nossos pais. Deus está na natureza, nas plantas, nas árvores, nas flores, nos animais. Não procure Deus nos templos, procure Deus onde Ele realmente está, que é em nós. Portanto, é uma conotação muito importante que ele nos traz para refletir sobre Deus. E hoje nós nos propomos aqui, primeiro, você acredita que Deus existe? É uma pergunta muito interessante porque nós, diante das dificuldades que temos, e alguns de nós enfrentamos dificuldades volumosas, encontramos na natureza pessoas aleijadas, paralíticas, pessoas demente mentais, outras sofrendo enormemente pela falta de alimento, outros vivem na abundância financeira, outros não têm nem onde morar, enquanto outros têm enorme quantidade de prédios, de moradias. Por que todas essas diferenças? Por que Deus deixa isso acontecer? Se Ele é todo amor, toda bondade,
isto que nós aprendemos através da doutrina espírita, Jesus já veio trazer essa ideia que Deus é amor, né? Por que que Deus deixa acontecer tudo isso? Então é isso que nós nos propomos a ver hoje. Diante de tudo isso que acontece, dessas diferenças todas, será que Deus existe? Temos alguma dúvida ainda? Vamos refletir também o que é Deus, onde encontramos Deus, como que ele se manifesta. Deus castiga, Deus pune, Deus julga. E como eu faço para conversar com Deus? Estes, então, são os objetivos do nosso trabalho de hoje. E, portanto, para isso é preciso que a gente tenha consciência que muito pouco nós conhecemos sobre a vida, sobre a natureza. Para não dizer quase nada. O universo infinito é tão infinito que esse termo infinito não cabe na nossa imaginação. Observem que aqui da Terra, os cientistas conseguem vasculhar o universo a 15 bilhões de anos-luz da Terra. E isso significa quase 142 quinquilhões de quilômetros. Alguém tem ideia disso? Não temos, não cabe na nossa cabeça isso. E isto, olha, isto não é imaginação espiritual, é que a própria ciência materialista aqui da Terra consegue visualizar 142 quinquilhões de quilômetros. A nossa Via Láctea é uma galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, onde há pelo menos 100 mil planetas com a possibilidade de vida inteligente. E galáxia como a nossa, existem trilhões, existem bilhões de galáxias com trilhões de estrelas. Então não é preciso dizer mais nada, né? A imensidão do universo é algo espetacular, não cabe na nossa imaginação. Mas Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta: onde se encontra a prova que Deus existe? E em uma manifestação pedagógica de Kardec muito boa, ele diz assim, os espíritos dizem a ele: num axioma que aplicais às vossas ciências, que não há efeito sem causa, a ciência da Terra diz que não há efeito sem causa. Todo o efeito tem uma causa, e isto é um axioma científico. Então, os espíritos dizem: procurai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem. A vossa razão ou racionalidade responderá. Aqui dentro da sala, se nós nos perguntarmos quem é que fez o ventilador, o violão, os computadores, as cadeiras, este prédio, todos nós responderemos: o homem. Mas só se nós nos perguntarmos quem fez o homem, quem fez os animais, as plantas, as árvores, os planetas, esses trilhões de estrelas, a nossa razão responderá perfeitamente. Então, para nós, duvidar da existência de Deus é negar esse axioma científico. É negar que toda a causa, ou melhor, que todo o efeito teve uma causa anterior. Portanto, para nós, especialmente espíritas, é incontestável que Deus existe. E essa ideia de Deus já vem na consciência do ser humano desde os primeiros habitantes do planeta. Por exemplo, os índios, na antiguidade, atribuíam o Deus do trovão, as forças da natureza como Deus, o relâmpago, o raio, as enchentes, como fossem deuses. Adorava os animais como deuses. Até hoje, no Egito, o boi Apis é considerado Deus. E quem sacrificar um boi lá no Egito é condenado à morte. Os nossos irmãos aqui do México chamavam o Deus Sol de Guaraci, o Deus Lua de Jaci. O primeiro a trazer para nós, humanos, a ideia de um Deus único foi Moisés. Moisés foi o primeiro a trazer a ideia monoteísta, de um Deus único. Posteriormente, com o catolicismo,
e o protestantismo de Martinho Lutero, criou-se aquela ideia de um Deus punitivo. Porque as primeiras informações divinas que nós tivemos com Moisés era praticamente a lei de Talião, né? A gente não podia fazer nada, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não roubarás, não roubar. Então, eram informações que tolhiam as atividades humanas, porque automaticamente, pelo nível de conhecimento da época, a gente deslizava rapidamente. E até hoje, muitas religiões ditas evangélicas proíbem o ser humano a determinadas atitudes. No século XIX, então, foi que veio Kardec nos dando a ideia de um Deus impessoal. Um Deus que não tem nada a ver com o humano. Um Deus puro amor. Amor incondicional. Esta foi a primeira ideia de Deus amor. Na época do Império Romano, na Idade Média, com o catolicismo, havia, por uma questão política, a necessidade dos imperadores daquela época de dominarem os seus súditos. Por esta razão, aplicavam a ideia de um Deus punitivo, um Deus que punia, um Deus que julgava. Dentro desse contexto de Deus amor e dos problemas que nós enfrentamos na Terra, das dificuldades que nós temos, é importante analisar duas circunstâncias. A primeira que está na questão 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Será que nós não começamos a achar que Deus existe por uma razão de educação? Mas aí os espíritos dizem, se assim fosse, por que os selvagens já tinham esse entendimento, que não tinham praticamente nenhuma cultura, né? Então, se fosse assim, os índios, o povo daquela época, já não trariam nato em si, como também nós trouxemos, aquela ideia, aquela vontade de nos aproximarmos de Deus. O que nós queremos da nossa vida é chegar próximo de Deus, é nos melhorarmos, é melhorar a cada dia, é ter uma vida melhor, e isso com certeza nos aproxima a Deus. Isso já é inato em Deus, essa ânsia de melhoria, esta ânsia de chegarmos próximo à divindade. E o segundo fator que é importante que a gente analise, e por que acreditamos ou não na existência de Deus, se Deus é puro amor, né? Por que sofremos? Por que existem tantas diferenças? E diferenças singulares, muito fortes no ser humano e na face da Terra. Em primeiro lugar, é preciso entender que todos nós temos a liberdade, que está lá dentro das leis divinas. Nós temos o livre-arbítrio. Embora proporcional à evolução espiritual de cada um de nós, somos nós que decidimos o que queremos fazer da nossa vida. Embora muitas vezes a gente obtenha um conselho com o nosso pai, com o nosso avô, ou viemos na casa espírita fazer um atendimento fraterno para obter uma ideia qual o caminho seguir, muitas vezes os nossos anjos da guarda, aqueles responsáveis pela nossa existência aqui na Terra, aqueles que nos apoiam na vida, tentam também nos transmitir a ideia de qual o caminho seguir, mas quem decide finalmente qual o caminho seguir sou eu. Eu posso obter de um meu amigo, ó, Luiz, segue o caminho 2, não segue o 1. O 1 é uma estrada cheia de curvas, de buracos, de desníveis. A 2 é uma estrada que já está pavimentada, é uma linha reta. Segue pela 2 que tu vai chegar mais rapidamente ao teu objetivo. Aí eu vou para casa, sento, penso, mas no dia seguinte eu resolvo seguir a estrada 1. A estrada cheia de curvas. Eu vou chegar lá? Vou também chegar, mas vou chegar mais tarde. Vou enfrentar tormentos, dificuldades, vou ter mais dificuldades se optasse pela estrada 1. Então nós temos essa liberdade de decidir.
Se eu escolher a estrada 1, que é cheia de buracos, que eu vou tropeçar, cair, vou ter que levantar, tropeçar, cair, a responsabilidade por ter escolhido esse caminho deficitário é minha. Eu é que vou arcar com as consequências de ter tomado essa decisão. Mas se eu escolher a estrada 2, que é aquela estrada reta, pavimentada, o melhor caminho, os méritos da decisão é minha. O mérito é meu por isso. Então a responsabilidade pelas minhas ações na vida é toda minha. Porque eu tenho liberdade, é uma lei divina. Também nós sofremos, sabendo que temos essa liberdade, porque nós entendemos que a vida não começa quando é gerado, é fecundado o óvulo no útero materno. Nós, através das vidas sucessivas, já viemos plantando há muitos milhares de anos atrás. Somos seres milenares. E em cada existência nossa aqui na Terra, nós viemos aprimorando o nosso lado moral e o nosso lado intelectual. Eu venho semeando. E hoje, eu estou aqui, nós estamos aqui, e somos o resultado do que plantamos até agora. Se semeamos bem, na época adequada, se semeamos flores, nós hoje estaremos colhendo flores. Mas se no passado semeamos espinhos, hoje eu estou aqui colhendo espinhos. Por uma simples lei também, que é a lei da causa e efeito, que não é só um axioma científico, como também é uma lei divina. Portanto, tudo que eu estou colhendo agora, o efeito, eu estou colhendo agora, o efeito das minhas atitudes é consequência do que eu fiz no passado. Se hoje estou sofrendo, se nasci amputado, aleijado, paralítico, pobre financeiramente, pobre de espírito, com dificuldades mentais, com dificuldades financeiras, foi porque eu plantei isso lá atrás. E se eu quiser ter um futuro melhor do que eu tenho hoje, há necessidade urgente que eu modifique a minha vida, que eu me reconstrua, que a partir dos conhecimentos morais e técnicos, científicos que eu adquiro dessa existência, eu possa me reconstruir, eu possa me melhorar, para que o meu futuro seja melhor, para que essas diferenças entre as criaturas humanas não sejam iguais, não sejam tão diferentes. Mas por que Deus não age, não faz com que tudo seja um mar de rosas para nós? Porque Ele não pode. Mesmo Deus, que a gente diz tudo pode, especialmente Ele não pode, porque Ele administra o universo por leis eternas, imutáveis. Se assim Ele fizesse, Ele estaria mexendo aqui, na lei do livre-arbítrio. Com certeza, a divindade, através das suas falanges divinas, dos seus técnicos siderais, estão constantemente nos auxiliando para que a gente melhore, para que diminua essas diferenças. Mas para isso ele nos oferece condições, ferramentas aqui na Terra para que a gente melhore. E uma das ferramentas mais importantes para essa melhoria, para esse equilíbrio de distâncias, é a família. É na família, este laboratório santificado, que começamos ali as nossas relações e ali recebemos inimigos do passado. Temos dentro da nossa família, especialmente na nossa família, pessoas que, por problemas do passado, se desajustaram. Mas Deus é tão maravilhoso, é tão bondoso, Ele não resolve isso para nós. Porque aí não teríamos méritos, mas Ele nos coloca juntos, nos permite esquecer todas essas mazelas do passado e nos coloca hoje como pai e filho, como irmãos, como marido e mulher, como oportunidade de nos reconstruirmos pelo amor. Então, esta ferramenta divina que se chama amor, são as possibilidades
que Deus nos dá para que a gente se reconcilie. E não deixemos de aproveitar essa oportunidade. Porque se não for por amor, um dia será pela dor. A minha sogra, ela tem um horror, assim, sabe? Aquelas pessoas que pegam aquela rusga, assim, um horror da nora dela, que mora lá no Paraná, lá no Mato Grosso. Então, quando a nora vem para cá com o filho dela, já se apronta que dentro da família já está aquela rusga, aquela batendo boca do lado. Aí um dia eu disse para ela, não adianta a senhora não se entender. Elas não gostam tanto da nora dela, que chamam ela de Marinarja, que é a mistura do nome dela com a cobra Narja. Não se entende, não há maneira. Mas eu digo para ela, eles são evangélicos, né? Eu digo para ela, não vai adiantar vocês não se entenderem agora, porque num futuro próximo nascerão juntas de novo, ou como pai e filha, como mãe e filha, como irmãs. De alguma forma vão retornar juntos para resolver esse problema. Então é como assim os casais que se separam. Não pense que se separam e que a gente vai se ver livre daquela mulher que nos incomodou a vida toda, ou daquele marido que colocou dinheiro fora, que traiu a mulher, que andou. Não vai. Mais cedo ou mais tarde vão estar juntos novamente para que, de alguma forma, resolva essa situação. Deus é puro amor e, através deste amor em família, é a ferramenta que Ele nos dá para resolver os nossos problemas. Mas quem vai resolver? Nós mesmos. A pessoa que tem uma situação financeira muito difícil, por que Deus não me resolve esse problema? Não, Ele é que vai ter que estudar, pesquisar, ir atrás de um trabalho, do emprego, através da sua cultura técnica, científica, é que ele vai poder conseguir melhorar de vida. Não adianta a pessoa querer melhorar de vida financeiramente se não tem cultura. Imaginem essa concorrência do mundo de hoje. Hoje a pessoa termina uma faculdade e já não serve mais. Ela tem que ter um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, um PhD feito lá adiante. E as possibilidades de se fazer isso estão aí. O governo tem dado condições para que a gente consiga estudar. E só assim, não existe outra forma da gente conseguir ter uma vida financeira mais equilibrada. A concorrência está cada... Ontem a minha filha, nós íamos vindo, ela já está cursando a faculdade, mas está mudando a faculdade aqui para Florianópolis. Daí, ela me dizendo que a área que ela escolheu é muito concorrida, que a gente tem que ser o melhor para isso. Hoje nós temos que ser o melhor em tudo, porque a concorrência em tudo é desenfreada. Talvez exista uma única área só que a concorrência ainda não é tanto, porque não tem gente em quantidade suficiente, que é a área da informática, da computação. Essa área técnica está carente, e a expectativa é que cada vez, pelo crescimento espantoso desta área tecnológica, é que nos próximos 10 anos falte ainda muita gente, né? Mas o resto da concorrência é muito grande. É preciso que a gente se desdobre para sair atrás. Então vejam que Deus nos dá todas essas oportunidades, mas depende única e exclusivamente de nós. Madre Teresa de Calcutá dizia que ela acreditava no poder da oração, mas no fim da vida ela foi entender que a oração não resolvia os problemas dela, mas dava força, energia, apontava os caminhos para que ela saísse de atrás em busca da solução dos seus problemas. Então esta é a ideia que o Espiritismo nos dá sobre esta grandeza divina, que é amor incondicional. E na primeira questão do Livro dos Espíritos, e talvez aí esteja a mais importante questão dessa obra, e o mais importante não está na resposta, está na pergunta. Porque Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, estaria dando a ideia de pessoalidade. Mas aí vocês perguntarão, mas Deus, segundo está nas Escrituras, não foi criado à imagem e semelhança do homem? Sim, foi, mas não
desculpe, eu fiz uma confusão. Deus não é, o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Sim, foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não imagem física, a imagem inteligência. Porque nós todos somos inteligência. Só que Deus é a inteligência suprema do universo. É a causa primeira de tudo. Foi a origem do universo. Muito importante, como diz Barak lá no começo, que de Deus se derivam todas as demais substâncias do universo. Mas Deus é inteligência. Se nos perguntarem o que é Deus, o que nós vamos responder o que é Deus? Se alguém nos perguntar, Deus é inteligência. É a inteligência suprema do universo. Será que a gente tem condição de entender isso aí? Quando Jesus disse, vós sois deuses, disse porque nós somos similares a Deus. Somos também inteligência. Então, Deus é a inteligência maior. É a inteligência suprema. O criador de tudo que existe no universo. José Lázaro Boberg, em sua obra As Leis de Deus Eternas e Imutáveis, diz que tudo o que nós falamos e pregamos sobre Deus, seus atributos, está sempre associado ao estado evolutivo de cada um de nós. Deus é pensado de acordo com a nossa evolução espiritual. Por isso que cada um de nós aqui pensamos Deus de uma forma. É errado isso em absoluto. Nós vamos construindo a imagem de Deus à medida que nós vamos evoluindo. Ele continua dizendo que dessa forma nós criamos um Deus antropomórfico, um Deus com forma humana, retratada conforme o nosso progresso evolutivo. Porque é natural que em nós só conseguimos conceber a existência de alguma coisa física, que seja palpável, que tenha lugar no universo, espaço, tamanho, dimensão, comprimento e largura. Nós não somos capazes de imaginar ainda uma coisa que, da cultura materialista, seria um tanto abstrata. Uma coisa que é inteligência. Nós não conseguimos agarrar, tocar na inteligência, mas conseguimos sentir. Nós sentimos os atos inteligentes nossos. Nós sentimos e, inclusive, enxergamos, porque enxergamos a natureza, o homem, as flores, as plantas, enxergamos as obras divinas. A imagem de Deus está associada à maturidade do espírito. Portanto, Deus não é corpóreo e não tem forma humana. Deus não tem corpo, não tem forma humana. É simplesmente a inteligência suprema. Isto é Deus, a inteligência. José Lázaro Bomberg também nos traz, mais detalhadamente, uma possibilidade de refletir a respeito do mundo onde nós vivemos. E nós vivemos nesse mundo governado por leis humanas. Uma sociedade necessita de leis humanas. E essas leis humanas, conforme nós observamos a todo dia, elas se modificam. Aqui no Brasil, por exemplo, a Constituição já foi mudada e, às vezes, por decreto-lei, por outras que a Câmara de Deputados e Senado resolvem modificar, se reúnem e modificam as leis. As leis humanas, elas vão se modificando à medida da necessidade nossa e à medida que nós vamos evoluindo. As leis morais também. Observem que aqui no Brasil, basta a gente lembrar dos procedimentos, dos conceitos moral do Norte e Nordeste aqui para o Sul, são bem diferentes. Evoluem com o tempo. Eu lembro na minha época, quando eu era jovem, eu tinha uma prima muito bonita que morava do lado da casa do meu pai. E um dia apareceu na cidade lá, uma cidade pequena, um rapaz que trabalhava no Banco do Brasil e em seguida estava namorando. O meu pai, o meu tio, que moravam naquela rua, eram 4 irmãos, todos eram espíritas, o meu tio inclusive. De repente, ela aparece grávida. Ah, o meu tio queria socar num buraco, né?
a vergonha na cidade, não aceitava a traição da filha, não aceitava em hipótese alguma aquela ideia. Hoje, por exemplo, quando acontece isso, nós, pais mais velhos, avós, aceitamos com a maior naturalidade. Especialmente quando nasce aquela beleza daquela criatura maravilhosa, aquele serzinho pequenininho, em que nós todos nos preparamos para recebê-lo adequadamente, num ambiente familiar mais digno possível. Preparamos o quarto, né, o berço, aquelas coisas maravilhosas que especialmente as mães têm todo o cuidado para isso. E ele também, naquela época, depois que veio o neto, ele ficou todo babão, né? Mas, vejam, a mudança que houve daquela época para os conceitos de hoje. A naturalidade em que se aceita isso hoje é muito diferente daquela época. Portanto, essas leis morais aqui, elas também se modificam com o tempo. Agora, as leis divinas e as leis naturais, elas são eternas. Elas são imutáveis. Imagina que Deus, no universo, tivesse que, a cada século, mudar as leis que regem o universo. Imagine se as leis que regem os movimentos de translação e rotação da Terra em torno do Sol, simplesmente nessa nossa galáxia aqui pequenininha, se mudasse. Ocorreria uma hecatombe no nosso pequeno espaço onde vivemos. Então, é compreensível racionalmente que as leis divinas não se modifiquem. Essas leis naturais, Kardec perguntou o que era isso para os espíritos. E os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. É a lei única para a felicidade do homem. E ela indica o que a gente deve fazer e o que não deve fazer para ser feliz. E só somos infelizes quando nós nos afastamos dela. E é importante, talvez, a questão, julgo, tanto como a primeira, tão importante como essa 621, e os espíritos dizem a Kardec que essa lei está na nossa consciência, em todos nós, embora de forma diferente, que os conceitos sejam diferentes, mas está em todos nós. E quando temos uma dúvida de qual o caminho seguir, basta consultar a consciência, porque ela jamais falha. Nós podemos esconder as nossas atitudes menos dignas de todo mundo. Eu posso chegar aqui, encontrar um amigo e contar, não fiz assim, eu fiz isso, blá. Mas a minha consciência eu não consigo. E quando essa atitude é indevida, ela arrebenta num órgão físico que, com a maior naturalidade, ele nos mostra que nós estamos desequilibrados, o estômago. Aí começa aquela dor, começa aquele estado nervoso, e com o tempo se transforma até numa úlcera, por atitudes que nós julgamos não foram as melhores. Isto aqui, essa questão do Livro dos Espíritos, ela tem uma pedagogia impressionante. Porque entender que os evangelhos do Cristo estão em nós, que todos nós conhecemos um pouco disso e podemos consultar a nós mesmos, na nossa própria consciência. Quando chega a madrugada, à noite, aquele momento das nossas orações, é o momento de revisar a nossa consciência. Divaldo diz que quando estamos conversando com a nossa consciência, estamos conversando com Deus. Então é muito importante entender que o Espiritismo, no seu conceito filosófico, não nos proíbe de fazer nada. Ele entende a lei divina do livre-arbítrio, da liberdade, em que cada um de nós podemos escolher o que fazer e tomarmos as nossas decisões sem julgamento divino, apenas julgados por nós mesmos. E que vai se modificando à medida que a nossa consciência desperta. E ela desperta através das nossas experiências aqui na Terra e à medida que vamos adquirindo cultura. Cultura moral e cultura intelectual. Nada nos é proibido.
Mas é importante entender, e talvez também esteja aqui um dos grandes ensinamentos da doutrina, é o ensinamento da responsabilidade. Que nós podemos fazer o que quiser. Se quiser subir aqui para o prédio mais alto de Itajaí, se largar do prédio, podemos. É escolha nossa. Mas a responsabilidade depois do que ocorrer com as consequências desse ato é toda nossa. E eu vou responder para mim mesmo a consequência disso. As dificuldades que me surgirão no futuro, tanto psíquicas, como físicas, como espirituais. Então, a responsabilidade é algo importantíssimo. Se quisermos ir à festa, se quisermos fazer o que bem entender, andar por onde quiser, podemos fazer tudo isso. Tem muita gente lá no centro que eu faço parte da diretoria, tinha umas meninas jovens, bonitas, e um dia se perguntaram, a gente tinha temos a aula de sistema sistematizado, agora está online, antes era físico, a gente pode ir em balada? Podemos ir em festa em balada? Por que não vai poder? O que tem de errado nisso? Agora, errado é sair carregado de lá, nos braços dos outros, podre de bêbado ou chapado, pura droga, né? Isso aí, sim, a pessoa sabe que está se prejudicando os outros, prejudicando o seu corpo físico, prejudicando a sua mente, o seu cérebro, prejudicando o seu espírito. Então, se vai fazer isso, tem consciência que está se prejudicando. É proibido? Não. Mas arque com as consequências naturais da lei da vida, da lei da causa e do efeito. Então, isso faz parte da nossa existência, né? Então, assim, com a conquista do livre-arbítrio que nós vamos adquirindo à medida que vamos reencarnando, que vamos aprendendo, nada nos está proibido. Podemos, com as nossas escolhas, errar ou acertar, sem que sejamos castigados. A inteligência suprema manifesta-se através da lei divina, eterna e imutável. Mas outra coisa fantástica é entender que a lei divina, que a justiça divina é restitutiva. É muito difícil da gente compreender isso aí. Eu lembro que quando eu era jovem, lá pelos meus 20 e poucos anos, o meu pai foi me explicar isso. Por que a gente deve aceitar as pessoas? Por que a gente não tem o direito de julgar ninguém? Por que a gente pode errar e vai errar muito ainda e não precisamos ficarmos sofrendo por causa disso? Porque se errarmos, Deus vai nos dar outra oportunidade. Talvez as mães tenham uma ideia mais próxima disso, porque as mães estão mais próximas do amor incondicional. Aquilo que nós homens ainda temos mais dificuldade de entender. O amor incondicional é aquele, como o nome já diz, não tem condição para a gente amar, a gente sempre vai amar. Já verificaram um cachorro? Não sei quantos de nós aqui temos cachorro. Eu lembro que quando estava no segundo lugar que eu fui morar em Balneário Camboriú, levei o cachorrinho que eu tinha, um pudelzinho, chegando no apartamento, botamos o cachorro lá. O cachorro mijou por todo o apartamento, foi para cima da cama dos meus filhos, mijou em tudo. Peguei o cachorro pelas orelhas, levantei e dei-lhe um pau nele. Ele ficou meio juro num canto, daqui a pouco já estava na minha volta lá me lambendo. Será que nós fizemos isso quando alguém nos agride, quando alguém nos maltrata, quando nos diz alguma coisa? Muitos puxam de uma arma, né? Outros esbufeteiam, brigam, xingam, dizem os horrores, se batem, se agridem. Olhem a diferença do amor incondicional de um cão para o nosso. Será que nós temos esse amor? Por isso que diz que o cão tem uma vida breve, né? Tem um repentista que fez um verso sobre isso. Ele vem, vai e volta breve, porque ele vem aqui, cumpre com a sua missão, que é amar incondicionalmente e vai embora. E a gente vive quase 100 anos e tem que vir aqui um monte de vezes e não aprende a amar. Embora sabendo que o amor é a finalidade da vida. É para isso que a gente veio aqui. E por isso que a gente não entende que a justiça divina é restitutiva. Não entende, porque quando alguém nos machuca, a gente julga, corrige, bate, revida.
não perdoa. Por isso que a gente não entende isso aqui. E não vamos entender por muito tempo. Por que eu vou errar, vou machucar os outros e Deus vai me dar outra chance? Vai dar. Quantas forem necessárias. Só que, às vezes, quando nós viemos, nos unimos em família e não perdoamos aquela sogra, aquele irmão, aquela nora, nós vamos vir de novo juntos. E se não nos entendermos por amor, vai chegar um momento da vida que isso se torna o que a gente chama de expiação. Quando falamos que a nossa vida é uma expiação, é porque é sofrimento. E aí a amargura é a única forma que nós encontramos de resolver esse problema. Mas Deus vai continuar nos dando oportunidade. Quiçá uma hora a gente acerte, né? Na questão 13 do Livro dos Espíritos, os Espíritos trazem para Kardec as características, as qualidades divinas. Então, por exemplo, Deus é eterno, como diz Chopra lá, já existia muito antes de ter existido. Ele é imutável, ele é imaterial, é único e é todo-poderoso, mas não realiza milagres. Está lá na Gênesis, capítulo 13, item 1. Milagre seria a quebra da lei divina. Aquilo que nós entendemos por milagre hoje são situações que nós desconhecemos como são manipulados os fluidos naturais. Então, de repente, acontece alguma coisa e só foi milagre. Mas diante de Deus, milagre não existe. Porque milagre quebraria a lei divina. Deus é soberanamente justo e bom. É aquilo, então, que nós entendemos por amor incondicional. Então, ele disse, sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque Deus está em nós. Porque Deus está dentro de nós. Está na nossa consciência. Deus age através da lei, e essa lei, ela está presente na nossa consciência. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Por que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? São 2 mandamentos. Mas ele disse que isto significaria um mandamento só. E é o maior mandamento. Por que ele disse isso? Porque quando eu estou amando o próximo, eu estou amando a Deus. Porque Deus está no próximo. Como bem diz Jesus na sua passagem aqui na terra. Vós sois deuses. Poderei fazer o que eu faço e muito mais. Com relação do homem com a divindade, é importante que a gente fale sobre esses 4 aspectos aqui. Livre-arbítrio. Falamos no começo. Todos nós temos a liberdade de fazer o que quiser. Leis de Deus são eternas e imutáveis e estão na nossa consciência. É aqui, na consciência de cada um de nós, que nós temos os evangelhos de Cristo. Eles estão em nós. Conversar com Deus é orar. Aquele momento que nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. E a oração significa criar recipiência para o alinhamento vibracional com as leis naturais. Criamos aquele equilíbrio entre nós com as leis da vida. Quem muda é você e não a lei natural. Nós é que nos mudamos à medida que absorvemos a energia da oração e saímos em busca da solução dos nossos problemas. Deus não resolve nada para nós. Ele nos dá as ferramentas para a solução. Então, deste objetivo nosso aqui, hoje, nós verificamos, você acredita em Deus? Está na decisão de cada um de nós aqui presentes. Já oferecemos aí um material necessário para compreender que Deus existe. Se tem alguma dúvida, basta pesquisar mais um pouco. O que é Deus? Inteligência. Deus é inteligência. A inteligência maior do universo, a inteligência suprema. Onde encontramos Deus? Em nós. Nos nossos filhos, nos nossos avós, nos nossos pais, na natureza, nos animais.
Olha como tem Deus nos animais, tem aquele amor incondicional nos animais. Nas plantas, nas flores, no mar. Como Deus se manifesta? Como Deus se manifesta? Oferecendo para todos nós as ferramentas necessárias para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Deus castiga, pune, julga? Não vou dizer nada, deixar vocês pensarem um pouco. E como faço para conversar com Deus? É aquele momento, né, que nós estamos em oração, conversando com a nossa consciência, refletindo sobre a vida, fazendo aquele silêncio interior, e com certeza isso nos ajudará muito mais a enfrentar o dia a dia. E encerrando esse trabalho de hoje, eu gostaria de usar, de copiar, né, o que disse uma colega nossa de uma outra casa, como nós estamos entrando em um novo ano, é de desejar a todos um feliz ano novo, novo. Mas isso é diferente do que um feliz ano novo. Quando falamos de um feliz ano novo, novo, é que tenhamos agora, em 2023, um ano novo, novo, isto é, diferente dos anteriores. E para que tenhamos isso, é preciso que a gente faça novas atitudes. Atitudes diferentes que fizemos no ano passado. Que a gente se reconstrua, que a gente se modifique para o melhor. E se fizermos isso, teremos um ano novo, novo. Mas se não fizermos, se continuarmos agindo como agíamos nos anos anteriores, teremos um ano novo velho. Que Deus nos ilumine, para que todos nós também iluminemos o caminho de todas as pessoas que participarem da nossa existência. Boa noite a todos.